Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo Pedrosa, sou professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, o IFRJ, campus Nilópolis, e estamos aqui para mais um vídeo aqui para o canal Química Orgânica é Vida, e também vai estar disponibilizado na plataforma Analor. E o assunto de hoje vai ser sobre um ensaio chamado ensaio de Benedict, que é utilizado para caracterizar açúcares redutores. Nesse vídeo também vamos falar um pouquinho sobre os açúcares de uma maneira geral, procurar entender o que faz um açúcar ter caráter redutor ou não, e o ensaio que a gente vai fazer para caracterizar isso, o ensaio Benedict, a gente vai apresentar na plataforma Analor, o procedimento, as reações envolvidas, e também depois no laboratório vamos realizar esse ensaio e observar os resultados, como que eles são obtidos e as conclusões que a gente pode tirar dele. Então é isso, vamos agora para a sessão onde a gente vai falar um pouquinho sobre os açúcares e depois na plataforma vamos apresentar esse ensaio para vocês. Bom, conforme dissemos na introdução desse vídeo, a gente vai falar sobre o ensaio que é utilizado para caracterizar o caráter redutor de alguns açúcares. Antes de falar sobre esse ensaio, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre os açúcares, da parte química e estrutural dele, e entender como que, olhando para a estrutura de um açúcar, a gente consegue verificar se esse açúcar terá ou não caráter redutor. Então, aqui nesse primeiro slide, estamos vendo aqui que os açúcares, também chamados de carboidratos, ou seja, hidratos de carbono, que é o que esse nome quer dizer, porque quando a gente olha para a fórmula molecular dessas substâncias, a gente consegue expressar essa forma molecular como realmente um hidrato de carbono, ou seja, para cada carbono na estrutura, a gente vai ter uma certa quantidade de água. Então, por exemplo, nos monossacarídeos, que aí pode ser, por exemplo, equisoses, que são açúcares com 6 carbonos, como glicose, frutose, galactose, etc. A gente vai ter 6 carbonos e vai ter 6 moléculas de água, para a quantidade de carbonos dentro dessa estrutura. Não água exatamente, mas na forma molecular uma proporção de H2O nessa forma molecular em relação a esse mesmo número de carbonos. Então, por exemplo, para 6 carbonos, a gente vai ter 6 H2O, então que daria uma forma molecular C6H12O6, e isso vai ser para todas as equisoses, glicose, frutose, galactose, etc. Num disacarídeo, onde 2 monossacarídeos vão se juntar perdendo uma molécula de água, a fórmula vai ser CN, H2N, H2O, N-1, ou seja, uma molécula de água a menos foi perdido quando 2 monossacarídeos se juntaram para formar um disacarídeo. Assim, no trisacarídeo vai ser CN, H2O, N-2, e no tetrasacarídeo CnH2O, N-3, e assim por diante. E a gente pode chegar até os polissacarídeos, e aí não vai dar para dizer quantas águas a menos que você vai ter, mas vai ser uma quantidade de água a menos do que a quantidade de carbonos. Então, por exemplo, o amido, o glicogênio, celulose são exemplos de polissacarídeos. E temos aqui vários exemplos de de tri e de tetrasacarídeos. Talvez o mais conhecido de vocês seja a sacarose, o açúcar que a gente consome na nossa casa, e a lactose, que é o açúcar do leite. Então, olhando agora para a estrutura dos monossacarídeos, a gente vai poder começar a entender aqui por que um açúcar pode apresentar caráter redutor. Como que a gente pode reconhecer, olhando para a estrutura de um sacarídeo, que ele é um açúcar redutor. Bom, a gente está vendo aqui a glicose. A glicose tem um grupo aldeído, Esse grupo aldeído ele pode ser oxidado a ácido carboxílico e, portanto, quando ele se oxida, ele vai estar reduzindo alguma coisa. Então, a glicose na sua forma aberta é bem fácil de visualizar, por que ele tem caráter redutor. Na forma fechada, ela já não é tão clara assim. O que acontece na forma fechada? Na forma fechada, a hidroxila aqui desse penúltimo carbono atacando o carbono da carbonila e formando aqui um acetal,
forma cíclica, né? E aqui, exatamente onde a setinha azul está apontando, é onde a gente tem o que a gente chama de carbono anomérico. É o carbono que originalmente era o carbono da carbonila, que agora ele é chamado de anomérico porque, dependendo da orientação espacial, né, que essa ciclização ocorra, ou seja, essa hidroxila atacar por cima ou por baixo dessa carbonila, a gente pode ter dois anômeros, né, ou dois isômeros espaciais, né. Essa aí é a forma alfa, né, quando a hidroxila está para baixo, a hidroxila do carbono anomérico está para baixo, ela é chamada de alfa. Quando ela está para cima, ela é chamada de beta. Então nós temos a alfa e a beta de glicopiranose. Piranose, esse nome porque ao ciclizar formou um anel pirano, né, que é um ciclo de 6, onde um dos elementos desse ciclo é o oxigênio. Na frutose já não é tão nítido, né, tão fácil de enxergar aonde que estaria esse caráter redutor na frutose, já que ela é uma cetose, né, tem o grupo cetona, e a cetona não vai ter como se oxidar ácido carboxílico. Só que em meio básico, essa frutose ela pode se isomerizar para aldoses, ou seja, para aldeídos, né, e esse sim pode se oxidar. Tá? Então, no processo de isomerização, né, a gente pode da frutose chegar a um açúcar redutor. Então, no ensaio que a gente faz para caráter redutor, por exemplo, ele está em meio alcalino, essa isomerização pode ocorrer e vai ser observado também o caráter redutor na frutose. No meio biológico, né, isso vai ocorrer também naturalmente. Bom, então a frutose aqui está ciclizando, formando um ciclo de 5, então ela é uma furanose, né? Então, como vem da frutose, é uma frutofuranose. E é beta, e ela é beta porque a hidroxila está para cima, né? Se tivesse atacado pelo lado oposto, a hidroxila estaria para baixo no carbono anomérico e ela seria a forma alfa. Tá? Então, nesse caso, os dois, tanto a aldose, que é a glicose, quanto a frutose, que é uma cetose, são açúcares considerados redutores, e assim como todos os monossacarídeos, sejam aldoses ou cetoses, eles vão apresentar caráter redutor. Já quando a gente vai para os disacarídeos, a gente tem aqui a lactose, ela também tem caráter redutor. Por quê? Da primeira unidade glicosídica, né, que veio da galactose, então a galactopiranose, o carbono anomérico não está livre. Né? A hidroxila foi utilizada para se ligar à segunda unidade glicosídica que vem da glicose, uma glicopiranose. Tá? Então esse primeiro carbono anomérico, o da esquerda, ele está ocupado. Porém, na unidade glicosídica que está à direita, que vem da glicose, o carbono anomérico está livre. Né? Então, por isso, esse açúcar, a lactose, é um disacarídeo redutor. Quando que um disacarídeo não apresentará caráter redutor? Quando a ligação glicosídica for formada envolvendo os dois carbonos anoméricos. Aqui no caso só envolveu um e o outro ficou livre. Aqui, por exemplo, são apresentados dois disacarídeos que não são redutores. A trealose, então está vendo que foi formada a ligação glicosídica usando os dois carbonos anoméricos. Então agora os dois carbonos anoméricos, tanto da primeira unidade quanto da segunda unidade glicosídica, estão ocupados, não estão livres. Então ele não apresentará caráter redutor, assim como a sacarose, o nosso conhecido açúcar que a gente usa nas nossas casas. Também não é um açúcar redutor. Se a gente fizer o ensaio que a gente vai realizar no laboratório para sacarose ou para trealose, o ensaio para caráter redutor de açúcares vai dar negativo. Ou seja, né, para um açúcar apresentar caráter redutor e dar ensaio positivo nesse ensaio de Benedict, não basta ser apenas um açúcar, ele precisa ter o carbono anomérico livre, ou seja, uma hidroxila ligada a esse carbono anomérico. Por quê? Porque nessa forma ele é um M-cetal que vai estar em equilíbrio com a sua forma aberta, uma cetose ou uma aldose, que vai poder então apresentar esse caráter redutor que as cetoses e aldoses dos monossacarídeos apresentam.
Caso a posição anomérica esteja ocupada, ou seja, se a ligação glicosídica estiver sendo feita através do carbono anomérico e não tiver nenhum carbono anomérico livre, esse açúcar não apresentará caráter redutor. E finalmente aqui, né, uma substância que não é um açúcar, ele é um poliálcool, mas que possui caráter edulcorante, né? Ele tem poder adoçante, mas ele não tem os grupos carbonila de aldeído, nem de cetona, não há nenhuma cetose nem uma aldose, é simplesmente um poliálcool. Ele também não vai apresentar caráter redutor, apesar de também ser doce, como os açúcares, pelo menos os monossacarídeos, né? E apesar de ter uma porção de hidroxilas espalhadas por toda a estrutura, como também os açúcares apresentam. Ok? Então, a gente vai agora para a plataforma NALOR para poder olhar como é que esse ensaio é feito e os resultados que são obtidos. Bom, estamos aqui então na plataforma NALOR, vamos dar uma olhadinha nesse ensaio que a gente vai realizar hoje no laboratório, um ensaio para caráter redutor de açúcares, o ensaio de Benedict. Existem outros ensaios também, mas a gente vai, nesse vídeo de hoje, falar sobre esse ensaio especificamente. Então aqui análise funcional, vamos para o menu de grupos funcionais, como a gente já tem feito nos vídeos anteriores. Seção de carboidratos. Aqui sempre que você entrar no menu de um determinado grupo funcional, vai ser apresentado para você, sempre aqui no canto superior esquerdo, né, a estrutura típica envolvendo essa classe que a gente vai estar analisando. Bom, vamos aqui para a seção de análise funcional, métodos químicos de análise, ensaio de Benedict. O de Malapadre a gente já viu num vídeo anterior, está aí já no canal para vocês que quiserem, podem entrar lá e dar uma olhadinha nesse ensaio também. É um ensaio para caracterizar as hidroxilas vicinais que existem em todos os açúcares, mas vamos aqui olhar o ensaio de Benedict. O ensaio de Benedict, ele vai explorar uma característica muito comum nos açúcares, como foi dito, que é o seu caráter redutor, onde esse ensaio vai envolver, né, a redução de cobre mais 2 a cobre 0. Vamos dar uma olhadinha aqui no esquema. Aqui o alfa-aldol, né, que a gente tem nos açúcares, com o cobre mais em um citrato. O aldeído vai ser oxidado a ácido carboxílico, formando o cobre mais 1, que é amarelo na forma de óxido, né, o óxido cuproso, e também o cobre 0, que tem a coloração vermelha. Então, quando essa reação dá positivo, o que a gente vai observar é a formação de uma coloração amarela ao vermelho, tá? Dependendo aí que vai se formar mais cobre 0, vai ficar com a coloração mais avermelhada. Se formar mais óxido cuproso, vai dar uma cor mais amarelada. Mas se você deixar ali decantando um certo tempo, né, o cobre 0 ele é um pouquinho mais pesado, né? Então você vai ver o amarelo ali meio suspenso ainda na solução e o cobre 0 vermelho se depositando no fundo do tubo. O procedimento ele é muito simples. A substância é dissolvida em uma gota de água ou etanol, geralmente é água, né, que os açúcares geralmente são bem solúveis em água. Ele é tratado com reagente de Benedict e depois aquecido em banho-maria por 3 a 5 minutos, levando ao aparecimento de um precipitado vermelho ou amarelo, e isso vai indicar a presença de alfa-aldols no analito. Ok? Então, basicamente, né, ele explora esse caráter redutor. Então a gente tem que lembrar que não é algo específico para açúcares, né? Então existem outras substâncias que têm grupos redutores que também podem dar positivo para esse ensaio, tá? Mas se você tiver fazendo uma avaliação para diferenciar um açúcar, né, entre ele ser um açúcar redutor ou não redutor, esse ensaio vai ser muito apropriado. Todo esse ensaio que a gente vai apresentar hoje, ele está baseado na literatura do
livro do professor Cláudio Costa Neto, página 497. E a preparação desse reagente encontra-se no receituário aqui dessa plataforma, ok? Então vamos para o laboratório, realizar esse ensaio, ver o que acontece e tirar nossas próprias conclusões. Até lá! Bem, estamos já aqui no laboratório para realizar o ensaio de Benedict. A primeira substância que a gente vai fazer o ensaio vai ser o manitol, que não é um açúcar. Então ele também não vai ter caráter redutor, é esperado resultado negativo nesse ensaio, né? Vamos colocar aqui um pouquinho dessa substância no tubo de ensaio, um pequeno cristal. O ensaio é bem sensível. Vamos adicionar um pouquinho de água para dissolver essa substância. Umas 2 gotas, suficiente para dissolver e fazer um certo volume no tubo para a gente poder visualizar bem o resultado depois. Também agitando para poder dissolver. Vamos agora no segundo tubo adicionar a glicose, uma pontinha de espátula também, é bem pouquinho. É adicionado no segundo tubo. Adicionar também um pouquinho de água para dissolver essa substância, da mesma forma que a gente fez no primeiro tubo com o manitol. Tá aí, dissolvido. E agora vamos adicionar o reagente de Benedict. No primeiro tubo, contendo o manitol, 2 gotinhas. No segundo tubo, contendo a glicose, estamos aí adicionando. E no terceiro tubo, apenas o reagente de Benedict vai ser o nosso ensaio em branco. Ok? Então, o primeiro tubo ele tem o reagente Benedict com o manitol, o segundo com a glicose e o terceiro ensaio em branco. O tubo do meio, que está com a glicose, que é um açúcar redutor, é onde a gente espera obter o resultado positivo. Então vamos deixar aquecendo em banho-maria. O procedimento fala de 3 a 5 minutos. A reação aí acabou de começar, a gente já deixou o banho-maria já previamente preparado. Mas com alguns segundos aqui, né, não tem nem 1 minuto ainda de reação, a gente já consegue visualizar alguma coisa acontecendo aí no tubo do meio. Uma coloração amarela se formando do óxido cuproso, né, que se forma nessa reação, e o cobre zero dando esse tom um pouquinho mais avermelhado. As duas cores aí estão misturadas, né, o amarelo do óxido cuproso e o vermelho do cobre zero. O primeiro tubo, que é o manitol, que não é um açúcar, né, é um poliálcool, não tem caráter redutor. A cor permaneceu azul, dando resultado negativo. E o branco, como era de se esperado, que é o tubo mais à direita, também dando negativo. Então o ensaio realmente foi capaz de diferenciar a glicose, que é um açúcar redutor, do manitol, que não é um açúcar e muito menos redutor. Se a gente tivesse usado um açúcar redutor, um açúcar não redutor, né, a sacarose, por exemplo, a gente teria um resultado também similar ao que a gente está obtendo com o manitol. Então era isso que a gente queria mostrar nesse vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de curtir o vídeo, para que esse vídeo aumente o seu alcance mais pessoas dessa forma, de compartilhar com seus conhecidos e também de se inscrever no canal se acharam esse vídeo interessante e quiserem ter acesso a outros vídeos sobre esse mesmo tema, química orgânica, análise orgânica. Ok? Então é isso aí. Até a próxima. Valeu!